Campeonato Brasileiro Série A 2020, 30ª rodada. Em 15 de janeiro teremos Palmeiras e Grêmio. Grande jogo, hein? Grande jogo de dois clubes aí que vão decidir a Copa do Brasil desse ano, hein? O jogo vai ser pegado, vai ser uma prévia aí dessa decisão. O Grêmio aí, que é o quinto colocado aí, com 49 pontos. No último jogo empatou com o Fortaleza em 0-0, foi poupar os jogadores e não se deu bem para quem quer pegar esse título do brasileiro ainda esse ano. Ficou difícil para o Grêmio agora. Título brasileiro complicou. Tem a Copa do Brasil aí, vamos ver o que o Grêmio vai aprontar. E o Palmeiras passou aí na Libertadores, no sufoco, um jogo épico, né? Realmente o Palmeiras passou um sufoco. A torcida palmeirense sofreu muito, mas valeu a pena, o Palmeiras está na final da Libertadores. O Palmeiras no brasileiro aí está mais ou menos, é o sexto colocado com 47 pontos. No último jogo obteve uma vitória sobre o Sport muito importante, deu uma subida aí o Palmeiras e ainda sonha com o título. É difícil, mas tem chances de chegar. Vou mandar neste jogo aí, neste clássico brasileiro, um empate, porque os dois clubes estão assim, mais ou menos no mesmo nível, o Palmeiras um pouquinho melhor. Então eu mando aí um para o Palmeiras e um para o Grêmio nesse jogo, beleza? Brasileiro Série A 2020, 30ª rodada, em 16 de janeiro teremos Fluminense e Sport. O Sport está aí brigando para se manter na Série A, é o 14º colocado, ainda está bem colocado o Sport, não precisa se preocupar. Mas ali, ó, galera tá três casinhas ali para baixo, então é bom o Sport ficar esperto. No último jogo aí, o Sport perdeu em casa para o Palmeiras. Olha aí o Sport, hein? Não deveria perder em casa, não se perde, né? Tem 32 pontos o Sport ainda, né? Dá para subir um pouquinho mais para se garantir na Série A do próximo ano. E o Fluminense aí, que é o sétimo colocado com 43 pontos por enquanto, hein? Porque o Fluminense ainda tem um jogo para jogar desta rodada passada. Vou mandar aí neste jogo um palpite de 1 para o Fluminense e 0 para o Sport, ok? Campeonato Brasileiro Série A 2020, 30ª rodada, em 16 de janeiro, teremos Vasco da Gama e Coritiba. O Coritiba aí tá lá na lanterna, o Coritiba realmente tá querendo descer esse ano, mas ainda dá para reagir, hein? Dá para o Coritiba, quem sabe com uma arrancada espetacular, sair aí desse sufoco. É difícil, mas no futebol nada é impossível, basta a matemática ajudar. No último jogo empatou o clássico com o Atlético Paranaense em 0-0. Vai encarar agora o Vasco da Gama, que está oxigenado aí com a chegada do Luxemburgo. Deu aí uma arrancada boa, o Vasco meteu 3-0 no Botafogo. O Botafogo também está se arrastando, mas são 3 gols, hein? Meteu 3 para quem estava empatando e perdendo, o Vasco deu uma boa melhorada. O Vasco, que é o 15º com 32, ficou aí de boa, né? Um pouquinho longe lá do rebaixamento, dá para ir se segurando, o Vasco tem um jogo a menos também. Vou mandar neste jogo uma vitória do Vasco por 2-0, ok? Campeonato Brasileiro Série A 30ª rodada, em 17 de janeiro teremos Santos e Botafogo. O Santos está envolvido aí na Libertadores, então não vai ter um time assim tão forte nesse jogo. Creio que o Santos deve poupar aí alguns jogadores e o Botafogo poderia se aproveitar dessa situação. O Santos, que é o 8º colocado aí com 42 pontos, ainda sonha lá com a Libertadores do próximo ano, porque deste ano o Santos está lá, né? O Peixe está disputando aí e pode chegar à final hoje e disputar aí com o Palmeiras aí um clássico aí de arrepiar.
O Botafogo no último jogo perdeu feio para o Vasco por 3-0, está lá na 19ª posição com 23 pontos. Agora vai encarar o Peixe fora de casa. O Peixe aí meteu 1-0 no líder São Paulo aí na rodada passada. O Santos com uma garotada foi para cima do São Paulo e ó, meteu 1-0 e ficou de boa. Vão mandar um palpite nesse jogo de 2 para o Santos e 0 para o Botafogo, ok? Campeonato Brasileiro Série A 2020, 30ª rodada, em 17 de janeiro teremos Atlético Paranaense e São Paulo. Aí o líder São Paulo que continua ali, apesar das derrotas, os outros times não aproveitaram e o São Paulo está lá na ponta ainda. No último jogo o São Paulo perdeu para o Santos. A garotada do Santos foi lá e complicou a vida do São Paulo. Meteu 1-0 e o São Paulo teve aí mais uma derrota. Enquanto o Atlético Paranaense empatou o clássico com o Coritiba. Está na 11ª posição, 38 pontos, o Atlético está de boa. Não está lá no rebaixamento, pode até chegar em uma Sul-Americana, quem sabe, né? Então aí eu mando nesse palpite que será um jogo equilibrado, o Atlético sempre complica com São Paulo. Vou mandar um empatezinho aí de 1 para o Atlético e 1 para o São Paulo, beleza? Brasileiro Série A 2020, 30ª rodada, em 17 de janeiro teremos aí a briga aí dos Atléticos, o Atlético Mineiro contra o Atlético de Goiás. Realmente um jogão aí para o Atlético, né, somar pontos. Quem quer chegar no título tem que somar pontos, sempre. Mesmo um empatezinho tem que estar colocando lá na conta. Vai encarar então, como eu disse, o Atlético Goianense, que é o 12º colocado com 36 pontos. O Atlético Goianense está ali na 12ª, como eu falei, não está com perigo de rebaixamento e quem sabe, hein, se der uma acelerada pode pegar uma Sul-Americana aí. Enquanto o Atlético é o 3º com 49, mas ainda tem um jogo da rodada passada, né, pode subir um pouco aí, chegar a 52. O Atlético que quer o título, então vamos ver aí o que o Atlético apronta em casa para cima do Atlético de Goiás. Vou mandar aí um palpite de 1 para o Atlético Mineiro e 0 para o Atlético Goianense, ok? Brasileiro Série A 2020, 30ª rodada, em 17 de janeiro teremos Internacional e Fortaleza. O Fortaleza é o 16º colocado com 32 pontinhos. No último jogo em casa empatou com o Grêmio em 0-0. O Fortaleza muito desfalcado e o Grêmio jogando com um time aí alternativo. Agora vai encarar o Internacional que tem fome de título. O Internacional quer chegar lá em cima e tem essa possibilidade de jogar em casa e encarar o Fortaleza. Mas o Fortaleza mostrou muita disposição com o Grêmio e creio que não vai ser fácil para o Inter, não. O Internacional venceu o Goiás apertadinho no último jogo em casa por 1-0. É o segundão aí com 53 e pode colar no São Paulo aí se ganhar esse jogo. Mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado, um jogo muito difícil e teremos, na minha opinião, um empate nesse jogo. 1 para o Inter e 1 para o Fortaleza. Beleza? Campeonato Brasileiro Série A 2020, 30ª rodada, em 17 de janeiro teremos Ceará, o Vozão aí enfrentando o Bragantino que está arrebentando, hein? O Bragantino está mandando bem aí nesse final de campeonato. O Vozão, que é o 9º colocado com 39, no último jogo meteu 2 para cima de quem? Do Flamengo, que se considera aí o melhor time do Brasil. E é um dos melhores, sim. O Flamengo tem um dos melhores elencos, se não o melhor do Brasil. Não é o melhor time no momento, porque o São Paulo está lá em cima, então eu considero o São Paulo o melhor time. E tem o Palmeiras também aí que está arrebentando. O Vozão, no 9º colocado, 39, como eu falei, no último jogo meteu 2-0 no Flamengo, agora recebe o Bragantino, o Red Bull, que é o 13º com 34 pontos. O Red Bull ainda tem um jogo da rodada passada. Vou mandar um palpite aí de 1 para o Ceará e 0 para o Bragantino, ok?
Brasileiro Série A 2020, 30ª rodada. Em 18 de janeiro teremos Goiás e Flamengo. Flamengo, quarto colocado aí, no último jogo levou 2 do Ceará em casa. Agora vai tentar a recuperação aí para cima do Goiás, que perdeu de 1-0 para o Internacional na última rodada, mas vendeu caro a derrota. O Goiás jogou muito bem. O Goiás é o 18º com 26 pontos, está lá embaixo. O Goiás precisa muito desse pontinho aí, ou desses pontinhos desse jogo. Eu acredito que o Goiás vai complicar para cima do Flamengo e teremos um empate nesse jogo. E mando um palpite de 1 para o Goiás e 1 para o Flamengo, ok? Brasileiro Série A 2020, 30ª rodada, 28 de janeiro, lá na frente, o jogo foi empurrado lá para frente, teremos Bahia e Corinthians. Jogo complicado para o Bahia, hein? O Bahia, que é o 17º colocado com 29 pontos. No último jogo empatou com o Atlético Goianiense fora de casa, somou um pontinho importante aí o Bahia. Agora, contra o Corinthians é mais complicado. O Corinthians, que é o 10º colocado com 39 pontos, ainda tem um jogo aí dessa rodada para computar aí nesses pontos. O Corinthians está em grande fase, está subindo aí no Brasileiro. Eu acredito que nesse jogo teremos aí uma vitória do Corinthians e mando um palpite de 1 para o Corinthians, 0 para o Bahia, ok?